captação de imóvel, né? Ou se a gente descer para Curitiba, angariação de imóvel, ou se a gente descer lá para o sul, em Porto Alegre, minha cidade, agenciamento, né? Então, como captar imóveis? Eu frequentemente ouço nos salões de vendas ou de corretores que eu vou em palestras dizer que não gosta de captar imóveis, né? Mas é como eu dizer que o cara é médico e não gostar de sangue, né? Então, assim, a gente tem que entender se a gente está na profissão certa. Se eu quero ser corretor de imóveis, eu tenho que identificar se eu quero imóvel novo ou imóvel usado. Se eu identificar que é imóvel usado, porque tem muito mais imóveis, muito mais ofertas, eu preciso ter entendimento da captação do imóvel, é estratégico no meu dia a dia. Lembrando que 80% das pessoas, essa é um chutômetro, uma estimativa minha, lá de Porto Alegre, que 80% das pessoas estão vendendo imóvel para comprar outro. Então, se você se relacionar bem com essa pessoa, com um atendimento básico bem feito, você conseguir ser relevante para aquela pessoa que tem essa dor de vender um imóvel, que talvez ela vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos com aquele imóvel à venda, você conseguir mostrar relevância para ela perante os seus concorrentes, com certeza quando ela vender o imóvel ela vai comprar o outro contigo e também vai vir muitas indicações do relacionamento consolidado com esse vendedor de imóveis. Então por isso que é estratégico você captar imóveis. Além disso, hoje a gente muitas vezes não precisa bater perna na rua, né? Obviamente que a gente pode ir se relacionar com síndicos, com zeladores, com porteiros, enfim, para ter uma fonte sempre rica de informações sobre imóveis que estão à venda, mas hoje tem muitas ferramentas digitais que te auxiliam nesse processo de você conseguir captar imóveis sem sair do escritório, por exemplo, otimizando mais o teu tempo, porque imagina que eu tenho que fazer um deslocamento numa grande cidade como São Paulo. Eu tenho que sair de um bairro para o outro, talvez eu leve meia hora, 1 hora, e talvez eu chegue lá e o porteiro não me dê informação, não possa passar essa informação. Então, às vezes, a gente pode desenvolver outras técnicas. O que tem que ter? Disciplina e metodologia. Por exemplo, quando eu iniciei a minha jornada de corretor de imóveis, eu tinha a meta que eu precisava agenciar até o final do ano 100 imóveis. Isso que eu botei na cabeça, que eu precisava, a minha meta de 100 imóveis. Só que na época, como eu era estagiário e não tinha muito entendimento, eu sabia que de cada de cada 3 proprietários que eu conseguia falar, eu conseguia converter um em captação de imóvel para imobiliário. Então eu tinha uma perda gigante por não ter muito entendimento, não ter muita segurança, né, na questão de como falar com o cliente. Com o passar do tempo, isso basicamente hoje é encontrar o proprietário e conseguir a captação já em função de ter mais conhecimento. Mas então eu precisava correr mais lá atrás, e aí isso eu tinha planilhado, porque o que a gente não mede, a gente não consegue, o que a gente não planilha, a gente não consegue medir. Eu faço um comparativo muito como perder peso. Eu quero perder peso até o Natal. Então temos aí aproximadamente 40 dias para chegar ao Natal. Quantos quilos eu tenho que perder por dia, né? Quantas calorias eu tenho que deixar de entrar, quantas calorias eu tenho que queimar por dia. É mais ou menos esse comparativo, essa mesma disciplina que a gente tem quando vai fazer a questão de perda de peso, a gente tem que ter na nossa vida profissional, porque a gente é autônomo, tem liberdade, mas a gente tem que ter disciplina para executar e medir para saber se a gente está alcançando aqueles resultados e depois está sempre fazendo um PDCA, né? Analisando, medindo, ver o resultado se está efetivo, se não, fazer pequenos ajustes até conseguir o resultado. E resultado a gente tem que falar que no final de um período de 1 ano, de 2 anos, tem que ser levado em consideração o resultado financeiro, porque não adianta só captar imóveis, né, sem qualidade e também acabar não vendendo. Então é importante que você meça isso e crie a sua expectativa. Lembre-se que não adianta botar uma régua muito alta, né? Eu preciso vender, sei lá, 1 milhão por mês. Para quem está iniciando, isso pode ser muito alto, então a gente tem que ter a régua acima do nosso passo atual, né? O nosso entendimento como profissional hoje. Então, a dica que eu diria para quem está entrando no mercado imobiliário, é corretor de imóveis e não gosta de captar imóveis, mude a sua visão ou mude de profissão e busque uma empresa séria, assim como o Ibresp, para ter uma capacitação contínua, né, em alguns pontos que são essas competências que você vai ter que ter, desde a questão do direito imobiliário, da captação imobiliária, da avaliação imobiliária, atendimento do cliente e também aí do marketing imobiliário.